Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje, de regresso à nossa folha do Google Sheets, vamos terminar o separador das análises adicionando os cálculos dos fluxos de caixa descontados. Vamos a isso. Bom, já há algum tempo que não tínhamos um episódio relacionado com a folha de cálculo, mas espero que este seja do vosso agrado. Já sabem que vou deixar na descrição do vídeo um link onde podem fazer o download da folha atualizada totalmente gratuito. Hoje vamos então complementar o nosso separador de análise de empresas. Já tínhamos parte relacionada com a avaliação relativa, usando o EBITDA, e hoje adicionamos os cálculos dos fluxos de caixa descontados. Eu tomei a liberdade de começar já com o template definido, porque entendo que não tem muito interesse em ver-me criar colunas ou a definir cores. O importante são as fórmulas e como se podem interligar entre si. Comecemos então por definir as entradas. O Free Cash Flow to Equity por ação é calculado usando o último ano da coluna respectiva do histórico e dividi-lo pelo número de ações desse mesmo ano. Se estiverem a lidar com uma empresa com pouco crescimento, podem sempre usar uma média dos últimos anos, mas isso eu já deixo ao vosso critério. Para definir os crescimentos é necessário criar uma coluna com os valores que vamos usar. Depois usamos a validação de dados para aplicar esses valores às 6 colunas. Qual é o objetivo destes 3 cenários? Bom, como ninguém sabe o futuro, servem apenas para introduzir uma incerteza nos valores de crescimento que vamos definir. Mais lá para a frente eu já explico como funciona. O retorno é também ele um valor definido manualmente. No entanto, convém que seja superior ao cost of equity da empresa. Se não sabes o que é que isto significa, dá uma olhadela no episódio 30 que eu explico tudo com mais detalhe. Para encontrar o beta da ação, usamos uma função do Google Finance usando o ticker, o que é bastante simples. O risk-free rate é manualmente introduzido e neste momento é de 1,2% nos Estados Unidos. O retorno do mercado depende do valor que vocês querem usar, eu normalmente uso 8%. O múltiplo terminal está também ele dependente do cenário e o que eu costumo fazer é usar uma média histórica para o cenário normal. Podem retirar da coluna do preço dos Free Cash Flow to Equity os múltiplos dos restantes cenários. É algo arbitrário. Eu normalmente defino 20% acima da média histórica para o múltiplo otimista e 15% abaixo para o múltiplo pessimista. Também costumo sempre confirmar se o resultado está de alguma forma dentro do intervalo histórico para não estar a influenciar demasiado com a minha aleatoriedade. O crescimento perpétuo é um valor normalmente entre 2% a 3%, dependendo da economia do país onde a empresa opera. Pode eventualmente ser negativo, se assim vocês entenderem. A ideia é dar um valor que representa um crescimento sustentável. E é impossível uma empresa crescer, por exemplo, a 10% todos os anos. Eventualmente tem de estagnar. Para a fórmula do valor terminal, temos de definir se queremos usar um modelo académico do crescimento perpétuo ou se queremos usar um modelo mais relativo, usando para isso os múltiplos que vimos ou inclusivamente uma média dos dois. Para isso é preciso definir uma coluna com 3 valores possíveis e depois validamos a informação para selecionar apenas um. Definidas as entradas, vamos então estimar os crescimentos. Agora temos de estimar os fluxos de caixa por ação para os anos seguintes, assumindo os crescimentos que definimos. Para 2021 usamos um valor por ação de 2020 e fixamos a célula do crescimento para os primeiros 5 anos. Para 2022 usamos o valor calculado de 2021 e assim sucessivamente até 2025. De 2025 para a frente usamos a taxa de crescimento respectiva. Ora, para o valor atual temos de descontar o Free Cash Flow to Equity por ação ao retorno que foi definido. Isto pode ser feito usando a fórmula normal dos fluxos de caixa ou podemos simplesmente optimizar a fórmula para ser dinamicamente calculada com os anos que vêm em cima. Se no futuro mudarem os anos, a fórmula mantém-se igualmente válida.
Ficam então a faltar duas coisas para fechar o cenário normal: o valor terminal e o valor respectivo descontado ao presente e o valor intrínseco resultante deste cenário. O valor terminal vamos definir como uma fórmula de ifs. Dependendo do método selecionado, o valor terminal vai usar então esse método para o cálculo. Por exemplo, o modelo relativo é definido multiplicando um múltiplo pelo valor dos free cash flows em 2030. O método académico já usa uma fórmula que envolve o crescimento perpétuo, usa o free cash flow por ação de 2030, multiplica-o pelo retorno e divide pela diferença entre o retorno e o crescimento perpétuo. Se quiserem usar a média, é combinar os dois métodos e dividir por 2. Da mesma fórmula anterior, aplicamos o desconto para perceber o valor ao presente destes fluxos de caixa perpétuos. Somando todos esses descontos, temos o valor intrínseco para o cenário específico. Eu vou então replicar este procedimento para os restantes cenários. Algo que também costumo adicionar é o valor relativo dos fluxos de caixa em 2030. Esse valor é calculado usando o Free Cash Flow to Equity por ação desse ano, multiplicando pelo múltiplo definido. Agora passemos à definição dos cenários e ao impacto cada um deles vai ter no valor final. Para as probabilidades de cada um, podemos usar a mesma validação de dados que já definimos anteriormente e a quantidade que colocamos em cada um é muito subjetiva. Depende da tua análise e percepção do futuro da empresa ou indústria. Para o valor atual, colocamos os valores intrínsecos definidos em cada cenário. A coluna parte define a contribuição de cada cenário para o valor intrínseco final. A célula do valor intrínseco pode agora ser preenchida com o somatório dos três valores que acabámos de calcular. Para a coluna 2030, a lógica é a mesma, só que eu uso o valor dos fluxos de caixa em 2030 e já vamos ver para que é que servem. O desconto face ao valor atual é dado pela diferença entre o preço atual e o valor intrínseco a dividir por este último. A margem de segurança é definida manualmente por vocês, usando a validação de dados que já vimos. E o preço-alvo é então o valor intrínseco menos a margem de segurança. Como o Cost of Equity tem várias fórmulas para ser calculado, a caixa inferior usa o dividendo, pelo que apenas é útil para empresas que pagam dividendos. As entradas são o preço da ação, na célula D5, a taxa de crescimento esperada para o próximo ano, que podemos antecipar mais ou menos pelo histórico da empresa, que mais uma vez podemos consultar, por exemplo, no Guru Focus, e por fim, o dividendo atual. Se estiverem a analisar uma empresa que já têm no portfólio e quiserem ir buscar os valores automaticamente para as células do dividendo, basta usar a função Query, que já vimos em vídeos anteriores, para procurar pela coluna P e trazer esse valor quando a coluna C for o ticker que estamos a analisar. O Cost of Equity, ou custo de capital social, é então dado pelo quociente entre o dividendo do próximo ano e o preço da ação, mais a taxa de crescimento. Como não sabemos o dividendo do próximo ano, o que eu faço é aplicar a taxa de crescimento ao dividendo deste ano.
Para finalizar, os valores que calculei para os fluxos de caixa em 2030 podem ser usados para comparar com a avaliação do EBITDA. A fórmula é o somatório dos 3 cenários em 2030 mais o EBITDA calculado a dividir por 2. Em relação ao portfólio, não houve grandes novidades esta semana, segue nos 48,5% e os dividendos recebidos em agosto totalizam os $45 até agora. Dizer-vos ainda que se têm certificados do Tesouro, este pode ser um bom ano para vocês, já que neste segundo trimestre se registrou um crescimento do PIB de 15%. E se tudo continuar nesta direção, muito provavelmente vamos atingir as projeções do Banco de Portugal para o próximo ano, um crescimento à volta dos 5%. Isto vai traduzir-se num bónus de rentabilidade dos vossos certificados em 1,2%, o que não é nada mal para um investimento de capital garantido. Para perceber o porquê de uma subida repentina do PIB, podemos olhar sempre para as exportações de bens e serviços, que já atingiu valores pré-pandémicos de 2019. O que de certa forma ajuda a explicar, mas se olharmos para o setor do turismo, por exemplo, vemos que até agora a situação está bem longe de normalizar. É certo que o melhor trimestre é o terceiro, já que engloba julho, agosto e setembro, mas não acredito que os dados sejam assim tão animadores. Podemos ver que existe uma tendência de recuperação clara, mas dificilmente se conseguirá uma recuperação completa. O que não recupera no nosso país é a dívida pública, que cada vez é maior e embora o IGCP esteja a tomar decisões muito competentes, como refinanciar a dívida a taxas mais baixas, a mesma não para de crescer e a níveis bem superiores ao de 2019 e 2020. Com taxas assim tão baixas, é uma tentação muito comum e está realmente interessante para quem quer fazer créditos à habitação, já que os juros estão nos níveis mais baixos de há praticamente 20 anos. E por hoje é tudo, deixem o vosso like se gostaram do episódio, considerem subscrever o canal se ainda não o fizeram, deixem as vossas sugestões ou opiniões na caixa dos comentários que as terei em conta para futuros episódios. E não se esqueçam de partilhar o canal nas redes sociais para ver se finalmente atingimos os 1000 subscritores. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.